São 8h31 e você acompanha o Jornal Bom Dia pela 105,9, a Rádio Valinhos FM. E no próximo dia 20 deste mês, a partir das 19 horas, vai ao ar pelo Facebook, no espaço Luiz Ferreira, em Valinhos, Um Ano de Solidão, concerto inédito produzido pelo músico Franco Galvão. Para saber mais, né, sobre o músico, sobre esse evento, é com enorme prazer que nós estamos com Franco Galvão. Franco, muito bom dia, obrigado por nos receber. Que isso, eu que agradeço. Franco, vamos falar um pouquinho da sua trajetória, né? Quando que você começou e há quanto tempo você está na estrada produzindo música? Eu comecei eu tenho contato com música desde pequeno, assim, uns 13, 14 anos, mas profissionalmente mesmo, esse espetáculo celebra 10 anos de carreira, né, de música, como músico profissional. Eu já tive experiência de tocar diversos instrumentos, eu comecei com bateria, depois na faculdade, não fiz faculdade de música, fiz faculdade de economia. E aí, durante a faculdade, eu fui aprendendo a tocar instrumentos de percussão, participei de diversos grupos como percussionista, e fui me interessando pelo violão pelos outros aspectos também da música, né? Não só da parte rítmica, mas da coisa da harmonia, das melodias, assim. E, e aí, em 2012, eu fiz um show que eu considero o show que inaugura a minha vida profissional como músico no SESI Campinas, com o grupo Flautins Matoá, em que eu tocava zabumba na época. E a partir daí foi só cada vez mais se consolidando essa carreira de músico, né? E aí eu tive a oportunidade depois, com o violão, eu entrei no universo do choro, que é uma música instrumental brasileira, e fui conhecendo me dediquei muito ao violão e fui fazendo outros projetos também, né? A gente fez a pesquisa, por exemplo, a gente fez uma pesquisa do Guerra Peixe, que é um compositor brasileiro, a gente gravou um disco em homenagem a ele em 2015. Aí em 2019 eu recebi um prêmio com o Fernando Sagal, um colega, para a gente gravar um disco com coisas nossas na Noruega. Então, estamos sempre batalhando para fazer coisas que sejam musicais, mas que tenham, assim, um gosto nosso muito grande de fazer, de participar, sempre prezando por uma seriedade, por um rigor, um certo rigor, né, em fazer a música. Música de boa qualidade, não? Olha, a música boa é aquela música que você gosta de ouvir, né? E a música, ela é muito contextual do momento, né? Se você tá numa festa, você quer ouvir uma música animada. Se você tá mais quietinho em casa, talvez você queira ouvir uma coisa como eu posso dizer, mais introspectiva. Eu acho que as pessoas gostam das suas músicas porque tem um envolvimento, às vezes, de pequeno, do pai, da mãe, né? E aí cada um tem a sua música, né? Cada um tem o seu jeito de gostar de música, né? Franco, você se formou em economia? Eu me formei e fiz mestrado em economia. A minha sorte é que eu estudei numa universidade e que carrega bem esse nome universidade, porque tinha um universo de coisas para fazer, de todos os tipos, né? Então, uma das coisas que eu consegui. Que eu tive a sorte de fazer foi de ter contato com músicos, né? E com a música e com atividades culturais e produções culturais. E isso foi o que foi me dando experiência, né? Foi me dando conhecimento desse mundo. Então, fui levando as duas carreiras juntos até que chegou um momento que a música, de fato, se tornou minha profissão, minha única profissão, assim. E eu nunca trabalhei exatamente como um economista, né? A economia, ela me ajuda com pensar o que é a música, qual é o papel da música hoje em dia, ou como elaborar
elaborar um bom texto, né, para explicar para as pessoas o que eu estou querendo dizer com a minha música e tal. E a economia me ajuda a abrir o jornal e entender o que está acontecendo. Principalmente, né, nessa fase que estamos vivendo, né, que é uma fase da economia muito difícil. Muito difícil, e que inclusive os economistas não entendem, né? Você vê o debate, cada um fala uma coisa, mas ainda assim todo mundo concorda que está muito difícil, né, da gente saber que medidas tomar ou o que fazer, né, de um modo geral, assim, porque é uma situação mundialmente inédita e que exige muito cuidado, né? A gente precisa renovar os nossos valores em relação à vida, né? Que tá uma coisa que tá difícil para a gente entender o que é esse cuidado atualmente, né? Gustavo? Eu faço um convite para os nossos ouvintes que quiserem fazer uma pergunta, quiserem participar, podem enviar participações para o nosso WhatsApp através do 99609-1059. Estamos ao vivo no Facebook com imagem e som. Franco, bom dia. Em relação ao seu repertório, quais estilos de música e quais músicas você geralmente apresenta? O repertório ele foi desenvolvido durante esse período de isolamento, por isso esse nome, né, Um Ano de Solidão. Ele também brinca com a obra do Gabriel Garcia Marques, que é os 100 Anos de Solidão, né, que foi a grande obra do escritor. E eu tento fazer um repertório brasileiro de peças de violão solo, né? Eu não canto porque se eu cantar, a pessoa vai tacar um tomate na tela do computador, então eu fico só tocando mesmo. Eu conto algumas histórias, mas... E o repertório é música instrumental brasileira de diferentes épocas, né? Não tem uma sequência cronológica, mas eu acabo tocando música do começo do século passado, dos anos 30, dos anos 40, e vou tocando músicas mais recentes também, de compositores brasileiros, né, que tem um pensamento composicional do que a gente chama de brasileiro, que é difícil, né? O que é o brasileiro? É uma sensação que a gente tem, é difícil traduzir numa teoria, né? E todas as músicas, elas se relacionam com o universo da música instrumental brasileira chamado choro, que é um grande guarda-chuva, um conceito guarda-chuva que incorpora, por exemplo, machixe, sambas, né, samba chorado, ou valsas também, e eu toco um samba também, uma parceria do Noel Rosa com o Vadico, aquele Conversa de Botequim, mas eu não canto, fica só no violão, e esse repertório eu sempre tive vontade de fazer um show solo, porque o solo é muito difícil de tocar, né, você tem que estar muito concentrado o tempo inteiro, não tem outra pessoa que divida com você, às vezes, né? Que às vezes você tá tocando com a banda, tem 5 pessoas, 4 dividindo com você os papéis, né? Mas quando você tá sozinho, é goleiro, zagueiro, meio de campo, atacante e gandula. Então, eu sempre quis fazer um repertório solo e aproveitei o isolamento, né, para trabalhar nessa empreitada artística, assim, digamos. O Franco, você tem, você como compositor, né, essa solidão, né, esse isolamento te ajudou a você criar novas composições? Não sei se me ajudou, talvez tenha me ajudado porque eu tenha ficado mais quieto, né? Não viajei tanto, então a energia que eu gastava com me locomover ou com ir tocar em algum lugar ou viagens e tal, eu acabei ficando em casa e isso fez com que eu tivesse mais energia para colocar na composição, que é uma coisa muito individual, né? Então, acho que nesse sentido objetivo, sim. Agora, no sentido mais subjetivo da inspiração, eu acho que cada artista funciona de um jeito. Tem gente que se sente, quando está mais angustiado, sente mais inspiração para compor, assim. No meu caso, eu sinto mais inspiração para compor quando
quando eu sinto que as coisas vão bem, né? E agora com esse período Tem foi... um clima melhor, não? Quando tem um clima melhor, assim, a inspiração, mas a inspiração, ela tá sempre aí, né? Depois eu acho que o período da pandemia, do isolamento, acabou ajudando nesse sentido, de eu ter... A inspiração sempre tá aí, mas ela é 1%, depois é 99% trabalhando em cima do material, né? Observando, corrigindo, muita borracha, né? E acho que nesse sentido contribuiu, sim. Eu vou apresentar uma música minha, porque a maioria das coisas que eu componho não é para violão solo, né? Mas eu fiz uma música em homenagem a uma sobrinha de um amigão, que foi a pessoa que me introduziu à música, né? Quando eu era adolescente, eu conheci um amigo, o Diego, que tocava bateria, e eu lembro da primeira vez que eu sentei na bateria dele, eu falei, nossa, me apaixonei. Daí, esses tempos, nasceu uma sobrinha dele, a gente é amigo até hoje. Aí eu fiz uma homenagem para a família, né? A família deles que sempre me apoia muito. E compus, assim. Então, pra você ver, é uma coisa da alegria, né? Do nascimento, justamente em contraste com esse momento que a gente vive, justamente o luto, né? Então, acho que é mais materialmente a pandemia me ajudou, né? Objetivamente, ter mais tempo mesmo para fazer isso. Gustavo? Franco, em relação às ajudas governamentais para o setor artístico, como tem sido isso e como os artistas têm se adaptado a toda essa situação, essa pandemia que não acaba, para conseguir sobreviver? Essa é uma pergunta para o Franco economista, né? Olha, a ajuda, digamos assim, se a gente considera que a atividade cultural ela é uma atividade essencial para a nossa existência aqui, né, na nossa sociedade que a gente vive hoje em dia, é muito importante que exista incentivo, no sentido de que a cultura ela não gera o mesmo lucro de que as outras atividades econômicas geram, né? Então é difícil competir com as outras atividades econômicas. Nesse sentido, o incentivo ele salvaguarda a existência das atividades culturais, né? Não só das artes, como das outras manifestações. O Brasil é cheio delas, né? Maravilhosamente recheado dessas coisas. E é uma luta de muitos anos e da união, né? Digamos, desse coletivo, né? Desse grupo de pessoas, que batalham para que exista mais incentivo. Acho que essa ideia surge com mais força no começo dos anos 2000, em 95, ali até o começo dos anos 2000, que começa a ter mais a organização, digamos, das pessoas que trabalham, né, dos agentes da cultura, para que exista apoio. E aí, quando você chega fazendo essa ponte agora para chegar na pandemia, você já tem, então, um aparato de apoio. Tem um aparato que funciona por isenção fiscal e tem o aparato que é por, digamos, financiamento direto. E aí, eu particularmente, ano passado, fui beneficiário do auxílio emergencial, que foi uma coisa que consegui segurar a onda, né, super, assim, mas o que foi feito destinado à cultura foi a Lei Aldir Blanc, que, mais uma vez, foi uma reivindicação das pessoas que fazem cultura, muita batalha política no Congresso para que fosse aprovada uma lei. E esse espetáculo que eu vou fazer, o Ano de Solidão, ele tem o apoio da Lei Aldir Blanc por meio de um programa do governo do estado de São Paulo que chama PROAC, que é o Programa de Apoio Cultural. E foi muito interessante porque os recursos que foram disponibilizados, eles contemplaram não só os premiados, mas também os suplentes. Então, muita gente foi contemplada. Isso deu um fôlego, né, para as pessoas que fazem cultura, principalmente aqui em São Paulo, para subsistir e para até mesmo levar a coisa que a gente mais ama fazer, né? Levar a sua cultura, levar a sua música, levar seu teatro. Então, nesse sentido, as políticas de apoio são muito essenciais, assim, porque, por exemplo, quando eu não consigo nenhum incentivo, eu consigo sobreviver bem, né? Eu consigo, ou faço shows, ou dou aulas, mas para você criar alguma coisa, para você fazer um projeto, alguma coisa a mais,
você tem um custo isso. E aí, para você custear isso é difícil, né? Além de você estar se mantendo, né? As suas atividades profissionais, os seus custos de vida, enfim. Então, para mim foi ótimo. Eu consegui viabilizar um show maravilhoso. E, por exemplo, eu estou conseguindo também trazer o show para Valinhos, né? Fazer uma apresentação aqui em Valinhos. São 8h46, hoje conversando com Franco Galvão, ele que no próximo dia 20, né, a partir das 19 horas, estará aí no Facebook, no Espaço Luiz Ferreira, em Valinhos, Isso. com o show Um Ano de Solidão. Franco, em tempos de pandemia, né, muita gente reclama da solidão mesmo, né? Que a televisão está uma porcaria, as relações que existem familiar, enfim, há algumas reclamações. A música ajuda a amenizar essa pandemia, esse período de dificuldade? É uma boa pergunta. Eu acho que a música ela te ajuda a fazer tudo, né? A música ela é a nossa trilha sonora da nossa vida, né? Depois ainda que inventaram o celular e um fone de ouvido, tudo que você faz, você está acompanhado por música, né? As pessoas estão indo para o trabalho, estão ouvindo música, estão chegando em casa ouvindo música, vai tomar banho, vai fazer um almoço, vai tudo, né? Eu acho que a música ela tem uma coisa de você entender novos lados que você tem dentro de si, mas que você às vezes não conhece, ou ele tá lá, mas você não descobriu ainda, né? Porque a gente conhece um pedaço da gente, a gente não conhece tudo da gente, né? A gente tem uma visão da nossa superfície, mas lá no fundo, a gente desconhece quem a gente é. Então a música, ela, por meio do sentimento, das sensações que ela traz, mesmo que ela não fale nada, né? Que é a música, digamos, instrumental ou de concerto, assim, sem a palavra, ela te ajuda a sentir coisas, né? Ela te ajuda te encaminha o seu pensamento para novos lugares, digamos assim. E aí acho que nesse período da pandemia que você ficou muito sozinho, ou às vezes na hiperconvivência, né? A hiperconvivência com o seu companheiro, com a sua companheira, com seus filhos, com seus pais, e não só uma hiperconvivência marcada pela impossibilidade de sair disso, né? Você tem a possibilidade de sair menos de casa e uma preocupação com a saúde de quem está próximo de você. A música, eu acho que ela pode trazer um momento também de ver essa outra pessoa diferente, né? Você coloca uma música e ouve uma música junto com a pessoa, sei lá, toma uma cerveja, conversa com outra pessoa ouvindo uma música, ela vai ela vai te encaminhando para novos lugares, ela vai refrescar, talvez ela dê uma força para refrescar essa relação, né? E acho que ela pode ser usada para isso, sim. Eu particularmente ouvi muita música na pandemia, agora esses tempos. Ouvi coisas que eu nunca tinha ouvido, que eu gostei muito. E também tirei da gaveta as referências que eu sempre quis ouvir, né? E fui tentando pensar que tem muita composição que é como se já falasse da pandemia sem falar dela, porque os compositores também às vezes tratam da solidão nas suas próprias composições, né? Então, são músicas que acompanham bem, digamos, essa trilha sonora, assim, desse momento, né? Acho que é um pouco por aí. Esse assunto é um assunto que vai longe. Gustavo? Franco, em relação à apresentação, como que vai ser? Existe uma estrutura montada para essa transmissão? Uma equipe? A apresentação eu vou fazer da minha casa. O que também é uma coisa interessante, né? Eu tocar da minha casa para outras pessoas, assim, por mais que a minha vontade seja encontrar com elas, e esse momento não permite. Eu vou fazer uma transmissão da minha casa. Eu tenho uma pessoa que está responsável digamos, pela cinematografia, né, pela transmissão da imagem e do áudio, que é o Marco Umec. Ele é um colega profissional de São Paulo. E
Aí, assim, cada dia eu vou fazer uma série de apresentações. Então, cada dia eu vou escolher um canto da casa, digamos assim, para fazer essa apresentação. E a apresentação, ela teve uma pesquisa de como vamos fazer uma apresentação online, como que funciona a transmissão, né, a câmera, quais são os equipamentos que precisa ter, mas de uma forma que permita a pessoa fruir do espetáculo com qualidade, mas que não seja uma coisa de outro mundo também, que seja uma coisa simples. E é interessante como, com poucos recursos, a gente consegue fazer isso atualmente, né? Uma pessoa do Japão consegue assistir a apresentação com tranquilidade. Eu tenho um amigo que está morando na Austrália e ele assistiu a minha primeira apresentação, que foi quarta-feira agora passada, anteontem, e ele falou que estava muito legal a imagem, o som, essas coisas. Então, tecnicamente, do ponto de vista da transmissão, é uma coisa simples. São 2 câmeras, tem um microfone, e para o que gira em torno da apresentação em si, tem uma equipe, que a Sofia Chiavati faz a produção executiva, né? A agenda, ela é responsável por ficar em contato com os lugares, pelas divulgações, os impulsionamentos na internet. Agora, com uma semana antes, vocês vão ver, no Facebook de vocês vai chegar um monte de propaganda nossa, de oferecendo, né? Sejam bem-vindos, uma apresentação gratuita, estejam com a gente, participando. O que mais que tem na equipe? As fotografias foram da Laura, que é uma colega formada em artes visuais pela Unicamp. E na assessoria de imprensa tem a Beth e a Helenice, que são maravilhosas. Até esqueci de agradecê-las na apresentação de quarta-feira, então gostaria de registrar aqui um agradecimento especial para as duas, que são muito... É gostoso até de conversar com elas são muito simpáticas. Mas eu acho que é isso, a apresentação ela tem uma equipe pequena que consegue dar um resultado muito legal, assim, né? Apesar da distância, apesar da impossibilidade de a gente se encontrar pessoalmente, a reinvenção, né, da música, né, a reinvenção do espetáculo ao vivo, de ser transmitido online, ele permite com que a gente consiga fazer uma coisa simples, né, com uma equipe pequena e que tem um resultado muito potente ainda assim. Então, tá mais ou menos por aí, assim, a nossa construção desse espetáculo do ponto de vista da sua produção executiva, né? Franco, o violão tá aí ou não? Não tá, meu violão não tá aqui. Porque, então, excepcionalmente, olha só a coincidência, excepcionalmente hoje eu estou em Valinhos, porque eu vim buscar uma geladeira. Eu não estou em São Paulo, mas foi bom porque eu dando uma entrevista daqui para cá, né? Não fica essa coisa impessoal, talvez mais longe, né? Então, me sinto em casa. Bom, eu gostaria que você reavivasse o convite, né, aos nossos internautas, aos nossos ouvintes, não é? Sábado, dia 20, a partir das 19 horas, um ano de solidão. Legal. Bom, esse espetáculo Um Ano de Solidão é um espetáculo de música, é um concerto de violão solo, né? Que foi desenvolvido durante o período de isolamento, em que basicamente eu celebro meus 10 anos de carreira como instrumentista, como músico. Foi um espetáculo que eu fui criando pensando sobre a intimidade, pensando sobre o que é que a gente procura dentro da gente quando a gente está sozinho, e fui expressando isso por músicas, por composições que eu fiz e por repertório que eu acho que expressa bem algumas passagens. Então, eu fiz um roteiro de histórias que eu vou contando, né, pequenos fatos da minha vida que eu acho que tem tudo a ver com quem eu sou hoje em dia, que compõe a minha intimidade, né, a minha pessoa hoje em dia, e que são histórias que acontecem com todo mundo, né? Então, às vezes, a gente fica muito pensando em quem a gente é, mas, no fundo, a gente é um conjunto de encontros, né? Um conjunto de experiência com outras pessoas. Então, convido todos para que assistam, para que comentem no chat, e eu vou sempre também trocando ideia. Para ficar sabendo é simples, é só procurar Franco Galvão no Facebook ou no Instagram, vai aparecer lá
um carinha com um violãozinho. Sou eu, é só seguir, aí vai chegar a informação para você. Acho que basicamente é isso, assim, serão 10 apresentações, né? Sejam bem-vindos de participar agora em Valinhos, que vai ter as suas características, porque vai ser... eu sou muito amigo das pessoas que compõem o Espaço Luiz Ferreira, então, para mim é um prazer estar compondo esse espaço. Então, também sigam o Espaço Luiz Ferreira, que tem atividades muito legais de cultura nesse momento de isolamento. Tem um clube do livro, tem entrevista com artistas aqui da cidade. Então, é um espaço de pessoas que eu gosto, que eu confio muito. Acho que vai ser uma apresentação muito bacana aqui. Acho que vai ter um gosto muito pessoal, né? De estar com os amigos, não estando, mas de estar com os amigos, e já com a promessa de fazer na vida real no futuro. Mas acho que é isso. Que bom. Não tem... Tá certo, Franco. Nós queremos agradecer a sua participação, desejar muito sucesso, né? Um abraço especial para a Helenice, faz tempo que eu não a encontro, mas uma parceira de atividades sociais aqui, com o FEAV, com o Recanto dos Velhinhos e etc. Um grande abraço, sucesso e muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado também, Fernando, Gustavo. Valeu mesmo. Espero vocês assistindo também. Faço um agradecimento especial para vocês também no dia, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, falando com as pessoas aqui de Valinhos. E é isso. Até sabadão, então, né, dia 20. Um abraço. Obrigado. Bom dia. Tchau, tchau. São 8h57. Gustavo, nós temos vagas do PAT? Fernando, o PAT não vai divulgar vagas